Meu nome é Camila, tenho 34 anos, e o dia mais humilhante da minha vida não aconteceu num tribunal, nem na rua, nem entre estranhos. Aconteceu no grupo de WhatsApp da minha própria família, numa quinta-feira de tarde, quando minha cunhada Vanessa escreveu sem nenhuma cerimônia que o churrasco do domingo seguinte era só pra gente importante. E antes que eu conseguisse processar o que tinha acabado de ler, meu irmão Rodrigo, 38 anos, o filho mais velho, o herdeiro presumido, o favorito da família, mandou a mensagem que eu nunca vou esquecer. É melhor você não aparecer mesmo, Cami. Não é pra você. Eu li aquilo 3 vezes. 4, 5. Meu coração bateu fora do ritmo por 1 segundo, 2, e então parou. Não da forma que você está imaginando. Parou de uma forma diferente. Calmou. Como quando você escuta um trovão muito alto. E o silêncio que vem depois parece mais denso do que antes. Eu não respondi nada no grupo. Não mandei um emoji, não digitar nada, não liguei pra ninguém chorando. Fui até a janela do meu apartamento, olhei a rua lá embaixo, a movimentação de sempre, as pessoas indo e vindo, sem saber que dentro daquele prédio, uma mulher de 34 anos acabava de tomar uma decisão que mudaria tudo. Abri os contatos do celular, rolei até a letra M, Dr. Marcos Ferreira. Advogado. Eu tinha evitado aquele número por 4 meses. Tinha deixado as ligações dele caírem no caixa postal. Tinha prometido a mim mesma que ia ligar semana que vem, que ia resolver aquilo quando estiver mais forte, que ia enfrentar os papéis da herança da minha mãe quando estiver pronta. Mas naquela tarde de quinta, eu estava pronta. Não porque tinha me preparado, mas porque a alternativa era continuar sendo a irmã que não era gente importante o suficiente para um churrasco de família. Toquei no nome dele. O telefone chamou 1 vez, 2, e ele atendeu. Camila, que bom que você ligou. Eu precisava muito falar com você. Tem algo aqui que muda absolutamente tudo. Ele fez uma pausa. E quando eu digo tudo, estou sendo literal. 2 dias depois, era Rodrigo que me ligava desesperado. Mas para entender como chegamos até aqui, eu preciso voltar. Porque essa história não começou naquela quinta-feira. Começou muito antes, numa época em que eu ainda acreditava que irmão era para sempre. Rodrigo e eu crescemos num sobrado. Éramos filhos de seu Paulo e dona Helena, donos de uma padaria que meu pai tinha construído do zero, literalmente tijolo por tijolo, ao longo de quase 30 anos. A padaria do seu Paulo era mais do que um negócio, era a identidade da família. Era o cheiro de pão que ficava impregnado nas roupas. Era acordar às 4 da manhã, ouvindo meu pai descer as escadas. Era saber que no sábado a fila ia dar a volta no quarteirão. A padaria valia, na época da minha história, 820 mil reais no mercado, mais a casa da família, avaliada em 430 mil reais. Um patrimônio de real e 25 milhões, que meus pais construíram com 50 anos de trabalho. Rodrigo era 4 anos mais velho do que eu, e durante a infância, a gente era próximo. Não no sentido de melhores amigos, mas no sentido de cumplicidade silenciosa. Ele me ensinou a andar de bicicleta. Eu cobria para ele quando chegava tarde da escola. Quando meu pai ficou doente pela primeira vez, em 2017, foi Rodrigo e eu juntos que revezamos na padaria, sem reclamar, sem contar ponto. A gente funcionava. Aí entrou Vanessa. Ele a conheceu numa festa de empresa em 2019. 4 meses depois, ela estava morando com ele no sobrado. 8 meses depois, eles casaram. Eu fui à festa, sorri nas fotos, disse que ela era linda porque ela era, de fato, fisicamente bonita. Alta, cabelo liso escuro, jeito de quem sabe exatamente o efeito que causa quando entra num cômodo. Mas desde o começo, havia algo que eu não conseguia nomear. Uma leveza calculada. Um sorriso que durava 1 segundo a mais do que o necessário. Uma forma de olhar para mim que parecia estar sempre avaliando algo, como se eu fosse um item numa lista sendo conferida. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi no Natal de 2019. Vanessa começou a reorganizar a mesa sem pedir licença. Mudou onde minha mãe sempre sentava, começou a chamar meu pai de meu sogro, com uma familiaridade que levou minha mãe anos para conquistar com os próprios sogros. Meu pai achou graça. Minha mãe ficou em silêncio. E minha mãe só ficava em silêncio quando estava prestando muita atenção. Nos meses seguintes, as mudanças foram sutis. Vanessa começou a aparecer mais na padaria. Começou a opinar sobre fornecedores. Começou a sugerir que a administração financeira precisava de
alguém com visão de mercado. E Rodrigo, que sempre foi o tipo de homem que precisa acreditar que toda ideia que tem é sua, começou a repetir as sugestões dela como se fossem revelações próprias. Eu observava, respirava fundo e achava que era ciúme meu, que eu estava sendo injusta com a mulher do meu irmão. Meu pai morreu em março de 2022. Infarto fulminante. Tinha 68 anos e estava na padaria quando aconteceu. Minha mãe durou mais 1 ano e 2 meses depois dele. Não por doença, mas por ausência. Dona Helena foi se apagando devagar, como uma vela que consome o próprio pavio. Ela morreu em maio de 2023, 8 meses antes do churrasco que virou o estopim de tudo. Depois da morte do meu pai, Rodrigo assumiu a padaria. Eu continuava com minha vida. Trabalho como designer gráfica, apartamento alugado no mesmo bairro, sem grandes pretensões financeiras. Mas a herança estava em aberto. O inventário não tinha sido feito. E toda vez que eu tentava conversar sobre isso, Rodrigo desconversava, Vanessa mudava de assunto e eu ficava ali, sentindo que estava sendo chata por querer regularizar o que era meu por direito. As humilhações não chegaram de uma vez. Chegaram como chuva fina que você vai ignorando, até estar completamente encharcada. A primeira foi no almoço do Dia das Mães de 2023, 2 semanas antes de minha mãe morrer. Minha mãe estava fraca, mas lúcida. Eu cheguei com um buquê de flores amarelas, as preferidas dela, e encontrei a mesa já posta, os pratos que Vanessa tinha trazido de casa dispostos como se fosse um restaurante, e minha cadeira de sempre, a que ficava ao lado da minha mãe, ocupada por Vanessa. Quando pedi licença para me sentar ali, Vanessa sorriu com uma simpatia milimétrica e disse: "Ai, Camila, mas eu já me acomodei aqui, né? Você não se importa de ficar do outro lado?" E Rodrigo, sem olhar para mim, completou: "Senta lá, Cami, que dá no mesmo." Minha mãe me olhou. Não disse nada, mas me olhou de uma forma que eu só entendi meses depois. Sentei do outro lado, comi em silêncio. Fui embora antes da sobremesa dizendo que tinha trabalho. Chorei no carro por 20 minutos. Depois me mandei mensagem no espelho. Não é nada, é uma cadeira. Não faz isso. A segunda foi durante o velório da minha própria mãe. Rodrigo e Vanessa chegaram primeiro ao funeral e se posicionaram ao lado do caixão como se fossem os únicos filhos. Quando eu entrei na sala, Vanessa pegou no meu braço com uma mão que parecia mais uma garra do que um gesto de conforto, me puxou levemente para fora da posição central e sussurrou: "Fica aqui do lado, Camila. Rodrigo precisa estar na frente. Ele é o mais velho. As pessoas vão querer cumprimentar ele primeiro." Eu olhei para ela, olhei para o caixão da minha mãe e me afastei 2 passos, não para dar lugar a Rodrigo, para não fazer uma cena no velório da mulher que me deu à luz. Minha tia Beatriz, irmã da minha mãe, ficou do meu lado a tarde inteira. Ela não disse nada sobre o que tinha acontecido, mas segurou minha mão quando percebi que estava tremendo. A terceira humilhação foi mais calculada. 4 meses depois da morte da minha mãe, Rodrigo me ligou para uma reunião na padaria. Disse que era sobre o futuro do negócio. Cheguei no horário combinado, encontrei Vanessa sentada na cadeira que sempre foi do meu pai, atrás da mesa do escritório, e um contador que eu nunca tinha visto antes, sentado ao lado dela. Rodrigo ficou de pé, apoiado na parede, com os braços cruzados. "A gente estava pensando", começou Vanessa, com aquele tom de quem já decidiu, mas finge que está consultando, "que seria melhor você assinar uns documentos autorizando a gente a administrar o negócio de forma independente. Só uma formalidade, sabe? Para não precisar te incomodar com cada decisão pequena." Eu olhei para o contador. Ele desviou o olhar. "Que documentos exatamente?" perguntei. "Ah, coisa simples", disse ela. "Uma procuração. Mais uma declaração de que você concorda com a gestão atual. Nada demais. Eu precisaria de tempo para analisar com um advogado." Silêncio. Rodrigo se mexeu na parede. "Sério, Cami? A gente é família. Não precisa de advogado. Tudo que envolve patrimônio precisa de advogado, Rodrigo." Vanessa sorriu. Aquele sorriso. "Claro, claro. Pensa bem e me fala." Guardou os papéis na pasta. "Mas quanto mais você demorar, mais complicado fica o inventário. Só para você saber. A sair daquela reunião sem assinar nada, mas também sem entender completamente o que tinha acabado de acontecer. Guardei o episódio no fundo da cabeça como mais uma coisa para resolver quando estiver pronta. E enquanto eu adiava, eles agiam. Durante os meses seguintes, Vanessa foi me excluindo das decisões da padaria de forma sistemática. Obras de reforma sem me avisar, troca de fornecedores sem consulta.
um novo funcionário contratado sem meu conhecimento. Quando eu perguntava, Rodrigo dizia que era coisa pequena, que eu não precisava me preocupar, que eles estavam cuidando de tudo. E eu, que nunca tinha sido o tipo de pessoa que briga por bens materiais, ia deixando passar. Cada vez que deixava passar, eles avançavam mais um passo. Mas o que virou a gota d'água não foi nada relacionado à padaria, nem a dinheiro, nem a papéis. Foi uma mensagem num grupo de WhatsApp, numa tarde de quinta-feira, me dizendo que eu não era gente importante o suficiente para um churrasco. Dr. Marcos Ferreira tinha sido indicado pela minha tia Beatriz. Ele era especializado em direito sucessório, inventários, testamentos, partilha de bens. Minha mãe o havia procurado sozinha, meses antes de morrer, sem contar para mim, nem para Rodrigo. E foi isso que ele me disse quando atendi o telefone naquela quinta-feira. Sua mãe me procurou em fevereiro deste ano, explicou ele, com aquela voz pausada de quem está escolhendo cada palavra. Ela estava lúcida, orientada e muito preocupada com o futuro. Ela me falou sobre você, sobre seu irmão, sobre a nora. Fez um testamento particular, devidamente registrado em cartório, com todas as formalidades legais. 3 testemunhas, tudo em conformidade com o Código Civil. Meu coração foi para a garganta. O que diz o testamento? Isso eu preciso te contar pessoalmente, Camila. Mas o que eu posso te dizer agora é que você precisa vir ao meu escritório o quanto antes, porque seu irmão já tentou dar entrada no inventário sem mencionar a existência desse documento. E se eu não tivesse protocolado o testamento preventivamente, ele poderia ter conseguido. Fiquei em pé na frente da janela por um longo tempo depois de desligar. O sol estava descendo. As sombras do prédio do lado cruzavam o asfalto em diagonal. Eu pensei na minha mãe, na forma como ela me olhou naquele Dia das Mães, na forma como ela sempre foi uma mulher de poucas palavras e muitas ações. Ela havia feito algo, ela havia me deixado algo. E ela não tinha me contado em vida não por falta de amor, mas eu percebi ali porque ela sabia que se eu soubesse, não conseguiria manter o silêncio na frente de Rodrigo e Vanessa. Liguei para minha tia Beatriz. Tia, você sabia que a mãe foi a um advogado? Pausa. Ela me pediu que guardasse segredo. Você conhece o conteúdo? Conheço. Fui uma das testemunhas. Silêncio entre nós. Depois, a voz dela, firme e baixa. Camila, sua mãe te viu. Ela sempre te viu. Só não podia dizer em voz alta enquanto estava viva porque sabia que ia criar uma guerra. Mas ela fez o que pôde. Marcamos a reunião com o Dr. Marcos para a segunda-feira seguinte. Eu tinha 4 dias. 4 dias em que o churrasco de domingo ia acontecer sem mim, com meu irmão e minha cunhada comemorando o que achavam que já era deles. 4 dias em que eu precisaria manter o silêncio, a calma, a face neutra. 4 dias em que, por fora, eu seria a irmã que ficou de fora do churrasco. Por dentro, eu estava me tornando outra coisa completamente. Naquele sábado, Vanessa ainda me mandou mensagem. Uma mensagem separada no privado, com aquela familiaridade falsa que ela sempre usou comigo. Ei, Camila, sem ressentimentos, né? O churrasco é mais íntimo mesmo. A gente marca um almoço semana que vem, prometo. Com um emoji de coração. Fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo, o emoji de coração especialmente. Havia uma arrogância tão particular naquilo. A certeza de que eu engolira tudo, de que continuaria engolindo, de que um emoji de coração era suficiente para apagar uma exclusão pública. Por uns 10 segundos, senti aquela vontade antiga de responder, de explicar, de dizer o que tinha me machucado esperando que ela entendesse. Aí, a vontade passou. Porque eu já sabia o que a semana seguinte traria e não precisava de mais nada dessa mulher além do silêncio que ela interpretaria como concordância. Não respondi. Abri o aplicativo de notas do celular e comecei a escrever. Datas, episódios, falas, tudo o que eu conseguia lembrar dos últimos 2 anos, com a maior precisão possível, onde estava, quem mais estava presente, o que foi dito palavra por palavra, não por raiva, por inteligência, porque aprendi, tarde demais, mas ainda há tempo, que memória sem registro é só dor. Registro é prova. Se você chegou até aqui, e alguma coisa nessa história tocou em algo que você também já viveu, ser tratada como menos importante dentro da própria família, sentir que seus direitos estão sendo apagados devagar, sem barulho. Deixa um like nesse vídeo. Cada like diz pro YouTube que histórias reais importam. E se você quer saber o que estava escrito naquele testamento, o que aconteceu na reunião com o Dr. Marcos e o que exatamente fez meu irmão me ligar em pânico 2 dias depois de me banir do churrasco dele, se inscreve no canal e ativa o sininho,
porque o que vem a seguir vai além de qualquer coisa que Rodrigo e Vanessa poderiam ter imaginado. Comenta aqui embaixo. Você teria ficado em silêncio ou teria respondido naquele grupo? Na segunda-feira de manhã, saí de casa às 8h com uma pasta de documentos que eu tinha passado o fim de semana juntando. Contratos que minha mãe tinha me dado à guarda. Comprovantes de que eu havia trabalhado na padaria nos primeiros meses após a morte do meu pai, sem pagamento formal, mas com registros de ponto que eu havia tirado cópia, sem dizer para ninguém, por instinto. Fotos de reformas feitas na padaria com dinheiro que era coletivo, mas que ninguém me prestou contas. E uma planilha que eu tinha montado às 3 da manhã do domingo, listando cada mês desde a morte do meu pai, cruzando o que eu sabia das vendas aproximadas com o que tinha sido repassado para minha mãe enquanto ela estava viva. O escritório do Dr. Marcos ficava no 12º andar de um prédio comercial no centro. Sala pequena, 2 advogados mais jovens trabalhando em mesas abertas, uma secretária que me serviu café sem perguntar como eu gostava. Com leite, sem açúcar, ela acertou. Minha tia Beatriz já estava lá quando cheguei, sentada numa das cadeiras de couro na frente da mesa do Dr. Marco, com aquela postura ereta que ela sempre teve, cabelo grisalho preso, mãos cruzadas no colo. Doutor Marcos Ferreira tinha uns 55 anos, óculos de aros finos, jeito tranquilo de quem já viu muita família se despedaçar por conta de herança e aprendeu a não se surpreender com nada. Ele abriu uma pasta na frente dele. Dentro, eu pude ver um documento encadernado com uma fita azul. O tipo de objeto que parece simples, mas que muda o peso do ar num cômodo. Sua mãe me procurou no dia 14 de fevereiro deste ano. Ele começou. Ela tinha 63 anos, estava com a saúde debilitada, mas plenamente capaz de seus atos. Ela sabia que estava se aproximando do fim, não de forma dramática, mas de forma prática. Ela queria deixar as coisas organizadas. Ele abriu o documento. Ela deixou um testamento particular, conforme o artigo 1876 do Código Civil. 3 testemunhas, todas maiores de idade, sem nenhuma relação de interesse com os bens. Sua tia Beatriz foi uma delas. O documento foi lido em voz alta na presença de todos, assinado e datado. Foi registrado no cartório do Teiro Ofício de Notas desta cidade em 16 de fevereiro. Minha tia passou a mão no meu braço. "O que diz?" perguntei. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Dr. Marcos olhou para mim por cima dos óculos. Seu irmão Rodrigo recebe a participação dele nos bens do casal, que é de 50% do total inventariado, conforme a lei. O que muda é a outra metade, a parte que pertencia exclusivamente à sua mãe, que ela tinha direito de destinar como quisesse. Ela destinou 70% dessa parte para você. Os outros 30% vão para uma fundação de assistência infantil que ela escolheu. Fiz a conta mentalmente. 50% do total iam para Rodrigo por lei. Dos outros 50%, 70% eram meus e 30% iam para a fundação. Ou seja, eu ficava com 35% do patrimônio total contra 50% de Rodrigo. Não era uma maioria, mas era mais do que zero. Era 437 mil entre casa e negócio. Era a diferença entre ser ignorada e ter voz. Ele já tentou dar entrada no inventário? Perguntei. Tentou, sem mencionar a existência deste testamento, o que, se feito de forma consciente, pode caracterizar fraude ao processo de inventário. A palavra fraude ficou no ar como fumaça. Então, o que fazemos agora? Dr. Marcos fechou a pasta. Agora eu protocolo o testamento no cartório onde o inventário foi iniciado. A partir daí, o processo todo para. Será necessária uma audiência. Seu irmão e a esposa dele serão notificados. E aí, ele fez uma pausa calculada. Aí começa de verdade. Saí do escritório com uma cópia do testamento na bolsa. Minha tia ao meu lado, o sol de outubro batendo forte na calçada. Ela me ofereceu café num lugar ali perto. Sentamos numa mesa de fundo, longe da janela, e ela me contou o que minha mãe havia dito naquele dia em fevereiro, quando as duas tinham ido ao cartório juntas. Ela disse: "Beatriz, eu sei o que está acontecendo. Eu sei que a Vanessa está usando o Rodrigo. Ele não é mau, ele é fraco, e eu não consigo mais falar porque toda vez que abro a boca, a Vanessa está lá, e eu estou cansada. Mas eu posso escrever. Eu ainda posso escrever." Tomei o café em silêncio. Pensei em quantas vezes minha mãe deve ter ficado acordada de noite, vendo o que estava acontecendo, sabendo que não podia dizer em voz alta.
e escolhendo fazer com papel e caneta o que não conseguia fazer com palavras. Enquanto eu me preparava com o Dr. Marcos, Rodrigo e Vanessa estavam do outro lado da cidade, completamente tranquilos. Sei porque minha prima Luana, filha de tia Beatriz, que mantinha uma relação superficial mais frequente com Rodrigo por conta do trabalho na padaria, me contava o que via. Eles estão fazendo reformas novas, ela me disse na quarta-feira seguinte. Vanessa contratou uma empresa de design de interiores para reformar o salão da padaria. Parece que já tem orçamento aprovado. Quanto? R$ 42.000. Respirei. Anotar. Mais alguma coisa? Ela trocou o nome no letreiro. Não é mais Padaria do Seu Paulo. Agora é Padaria Arte em Pão. Rodrigo postou no Instagram deles. Fui no perfil. Lá estava, uma foto do novo letreiro, todo em tipografia moderna, branco e dourado. Na legenda, renovando com muito carinho o legado da nossa família. Nova fase, novos sonhos. 847 curtidas. Nos comentários, só elogios. Eu fui uma das pessoas que mais suou para manter aquela padaria de pé no ano em que meu pai ficou doente. E o meu nome não estava em lugar nenhum daquele post. Mas o detalhe que mais me interessou não foi o letreiro novo. Foi o que Luana me mandou depois, uma captura de tela de uma conversa que ela tinha tido com Rodrigo sobre pagamento de fornecedor. Ele havia mencionado sem querer que a conta do negócio estava muito melhor desde que Vanessa reorganizou tudo. E quando Luana perguntou, curiosa e casual, se a conta era pessoal ou empresarial, Rodrigo mudou de assunto rápido demais. Mencionei isso ao Dr. Marcos. Ele ficou quieto por um momento e depois disse: "Isso pode ser relevante. Vou pedir ao meu auxiliar que verifique a situação fiscal da empresa. Se a padaria for uma empresa registrada, os documentos contábeis são acessíveis com a procuração certa." Naquela época, eu já entendia que havia mais camadas nessa história do que o testamento, mas ainda não sabia quão fundo ia o buraco. Rodrigo, por sua vez, parecia completamente alheio a qualquer perigo. Postava fotos do churrasco do domingo, pra gente importante, sem nem a sombra de uma preocupação. Selfies na churrasqueira, foto de costela, vídeo de Vanessa rindo com um copo de vinho na mão. Os comentários eram de amigos, primos distantes, conhecidos do bairro. Que família linda! Saudades de vocês. Manda um convite na próxima. Eu olhei para cada foto, não com raiva, com a frieza de quem está catalogando provas num processo. Havia algo na expressão de Vanessa nessas fotos que me intrigava. Não era só alegria, era triunfo. O tipo de expressão de quem venceu alguma coisa. Eu fiquei me perguntando o que exatamente ela achava que tinha vencido. A audiência foi marcada para uma quinta-feira, exatamente 3 semanas depois do meu telefonema com o Dr. Marcos. Seria no cartório central, na presença de um tabelião, com todos os envolvidos no inventário. Dr. Marcos me explicou o procedimento. O testamento seria apresentado formalmente, a validade seria confirmada e, a partir daí, o inventário precisaria ser refeito, levando o documento em consideração. Eles vão tentar contestar? Perguntei. Vão tentar. O argumento mais comum é a incapacidade mental da testadora. Alegar que sua mãe não estava em condições de fazer um testamento válido. Mas temos 3 testemunhas. O médico que a acompanhava pode confirmar que ela estava lúcida, e o próprio cartório fez a verificação na época. Ele fechou o notebook. Além disso, há algo que fortalece muito nossa posição. O quê? Sua mãe escreveu uma carta junto ao testamento. Não é parte jurídica do documento, mas é um registro que explica o raciocínio dela. Ela descreveu, com detalhes, as razões pelas quais tomou essa decisão, incluindo situações específicas com datas. Minha mãe havia escrito uma carta. Estava morta havia 8 meses e ainda estava me protegendo. Nos dias que antecederam a audiência, eu tive um momento de quase desistir. Foi numa noite de quarta, 2 semanas antes do confronto. Estava relendo os documentos no meu apartamento quando recebi uma mensagem de Rodrigo. Ele raramente me mandava mensagem diretamente desde a morte da minha mãe. Tudo passava por Vanessa, o que já dizia tudo. Mas ali estava ele. Cami, você sabe que eu te amo, né? A gente não precisa deixar advogado envenenar a nossa relação. Se você quiser conversar, sem intermediários, eu estou disponível. Fiquei olhando para a mensagem por 20 minutos. Era meu irmão, o menino que me ensinou a andar de bicicleta, que acordou às 3 da manhã quando eu tive febre alta com 12 anos e nossos pais estavam na padaria, que chorou sem vergonha no enterro do meu pai, que dividiu comigo a exaustão e a saudade dos meses em que revezamos na padaria enquanto meu pai estava doente, nenhum de nós reclamando, nenhum de nós contando ponto, porque era o que a família precisava. Esse Rodrigo eu conhecia, esse Rodrigo eu amava. O que eu não sabia
Era onde exatamente esse Rodrigo havia ido parar dentro do homem que me mandou aquela mensagem no grupo. Liguei para minha amiga Juliana. Ju, meu irmão quer conversar, sem advogado. O que você acha? Ela ficou em silêncio 2 segundos. O que o Dr. Marcos diz? Que não devo. Então não deves. Mas é meu irmão. Era. Antes de deixar a mulher dele banir você do churrasco familiar, como se você fosse uma conhecida inconveniente. Pausa. Camila, você já se esqueceu da mensagem que ele mandou no grupo? Não tinha esquecido. Nunca ia esquecer. Respondi a Rodrigo com uma frase curta. Vamos resolver pelo caminho legal. Está tudo bem. Mandei. Bloqueei a notificação por 24 horas e voltei para os documentos. Na sexta, antes da audiência, Dr. Marcos me ligou com uma novidade que mudou o peso de tudo. Seu auxiliar tinha verificado a situação fiscal da padaria e encontrado irregularidades contábeis que levantavam questões sérias sobre o período de administração dos últimos 10 meses. Que tipo de irregularidades? Perguntei. O tipo que pode constituir desvio de bens do espólio, ele disse. Devagar e claro. Precisamos de uma perícia contábil. Vou entrar com o pedido na segunda. Larguei o telefone na cama e fechei os olhos. Respirei. Por fora, mulher numa cama de apartamento alugado, olhando para o teto. Por dentro, alguém que estava começando a entender o tamanho real do que tinha sido feito contra ela. A audiência aconteceu numa quinta-feira de manhã chuvosa, daquelas chuvas de outubro que começam antes do amanhecer e não param, que deixam as ruas com aquele cheiro de asfalto molhado misturado com algo mais fundo, mais antigo. Cheguei ao cartório 20 minutos antes do horário com o doutor Marcos e sua assistente, uma mulher chamada Priscila, que carregava uma pasta grossa e tinha o tipo de expressão neutra e competente que me fez sentir pela primeira vez em meses que eu não estava sozinha naquilo. Minha tia Beatriz também viria como testemunha. O cartório central tinha aquele ambiente que só cartórios têm: madeira escura nas paredes, luz amarelada, o barulho de impressoras ao fundo, a sensação de que o tempo passa mais devagar ali dentro. A sala de audiências era pequena, uma mesa comprida, 6 cadeiras, uma janela com veneziana fechada pela chuva. Rodrigo e Vanessa chegaram 10 minutos depois de mim. Ele estava de calça social e camisa azul. O tipo de roupa que ele usa quando quer parecer sério sem parecer nervoso. Vanessa estava de vestido preto, cabelo solto, batom vermelho escuro. Ela entrou primeiro, olhou para mim e sorriu. Aquele sorriso. Camila, que bom que você veio pessoalmente. Esperava que você mandasse só o advogado. Não respondi. Me virei para o Dr. Marcos e perguntei se ele queria café. Falei em voz baixa e alta o suficiente para ela ouvir que eu estava completamente alheio ao efeito que queria causar. O advogado deles era um homem mais jovem, cabelo gel, terno cinza, claramente preparado para uma audiência de rotina, regularização de inventário, sem grandes surpresas. Eu via isso na postura dele, relaxado, confiante, sem a pasta grossa que Priscila carregava. O tabelião entrou, cumprimentou todos formalmente e a sessão começou. Estamos aqui para tratar do inventário dos bens deixados pelo casal Paulo, sobrenome, e Helena, conforme iniciado pelo requerente Rodrigo. O tabelião olhou pela mesa. Dr. Marcos Ferreira, há uma impugnação ao processo iniciado? Há, disse o Dr. Marcos, com a calma de quem está fazendo algo que fez 100 vezes. Apresento ao cartório o testamento particular de Helena, sobrenome, datado de 14 de fevereiro deste ano, registrado neste cartório em 16 de fevereiro, conforme protocolo que já foi notificado ao senhor tabelião. O advogado do lado oposto olhou para o documento como se fosse uma coisa que havia caído do teto. Rodrigo franziu o senho. Vanessa, pela primeira vez desde que entrou na sala, ficou completamente imóvel. Testamento? Disse o advogado deles, tomando o documento das mãos do tabelião e virando as páginas com aquela velocidade de quem está tentando processar informação rápido demais. Não havia nenhum indicativo de testamento no processo de inventário. Exatamente, disse Dr. Marcos. O testamento não foi mencionado no requerimento inicial de inventário, o que levanta questões sobre a completude das informações prestadas. O rosto de Rodrigo passou por várias fases em sequência rápida. Confusão, reconhecimento, algo que se parecia perigosamente com culpa. Vanessa não mudou de expressão, mas cruzou os braços. E isso foi o suficiente. O testamento é válido? Perguntou o advogado deles ao tabelião. As formalidades legais foram atendidas, respondeu o tabelião. Será necessária análise detalhada.
mas o documento está registrado e protocolado. Gostaríamos de contestar a capacidade mental da testadora, disse o advogado deles, e eu vi Rodrigo piscar, como se aquela frase o tivesse incomodado mesmo ele sabendo que ia ser dita. Dr. Marcos abriu a pasta. Colocou sobre a mesa 3 documentos. O prontuário médico de Dona Helena, assinado pelo Dr. Fábio Cavalcante, oncologista que a acompanhou até seus últimos dias, atestando plena capacidade cognitiva até pelo menos 2 meses antes do óbito. O laudo neurológico feito em janeiro deste ano, 30 dias antes do testamento, sem nenhuma indicação de comprometimento, e o depoimento das 3 testemunhas do testamento, uma das quais é familiar direto da falecida. Pausa. Contestar capacidade mental, neste caso, seria não apenas juridicamente frágil, mas potencialmente prejudicial à parte que contestar. Silêncio na sala. A chuva batia na veneziana. Além disso, continuou o doutor Marcos, e aqui eu percebi que ele estava construindo algo em camadas. Como um arquiteto que revela o projeto um andar por vez, há uma carta manuscrita de Dona Helena, anexa ao testamento, explicando suas motivações. Não é parte juridicamente vinculante do documento, mas é um registro que pode ser relevante em eventual processo de contestação. O advogado deles se inclinou para frente. Podemos ver essa carta? Em momento adequado, sim. O que ela diz? Perguntou Rodrigo. Sua voz saiu diferente, mais baixa. Descreve as razões pelas quais sua mãe tomou a decisão que tomou. Dr. Marcos me olhou brevemente, incluindo episódios específicos que ela testemunhou nos últimos anos. Rodrigo ficou olhando para a mesa. Vanessa descruzou os braços e voltou a cruzar. O advogado deles fazia anotações no celular, com aquela expressão de quem está recalculando tudo. Então, Dr. Marcos colocou mais um documento sobre a mesa. Por fim, solicitamos ao tabelião que registre a solicitação de perícia contábil sobre as contas da padaria Arte em Pão, antiga padaria do seu Paulo, referente ao período de março do ano passado até o presente, por suspeita de irregularidades nos registros financeiros que podem configurar desvio de bens do espólio. Essa frase aterrissou na sala como um objeto muito pesado. Vanessa se mexeu na cadeira. Rodrigo abriu a boca e fechou. O advogado deles levantou os olhos das anotações e disse, num tom que tentava soar seguro e não conseguia completamente: essa é uma acusação muito séria. É uma solicitação de perícia, corrigiu o Dr. Marcos. As conclusões serão da perícia, não minhas. Eu mantive o rosto neutro. Olhei para a janela. A chuva continuava. A audiência durou mais 2 horas. Nesse tempo, o tabelião registrou formalmente o testamento no processo de inventário. Suspendeu temporariamente os atos praticados com base no requerimento original, o que incluía uma transferência de titularidade que Rodrigo havia tentado fazer sobre um veículo que constava no patrimônio do casal, e deferiu o pedido de perícia contábil. No corredor, depois, enquanto o advogado deles consultava o cliente em voz baixa, Vanessa se aproximou de mim. Estávamos sozinhas por um segundo. Ela veio com o mesmo sorriso de sempre, mas os olhos estavam diferentes, mais duros. Você sabe que vai destruir a família por causa de dinheiro. Olhei para ela sem pressa. Não, vou recuperar o que minha mãe quis que eu tivesse. O que está destruindo a família é outra coisa. Ela abriu a boca, fechou. Rodrigo chegou antes que ela dissesse qualquer coisa, e ela rapidamente voltou à compostura, pegou o braço dele e se afastaram. Minha tia Beatriz chegou ao meu lado. Como você está? Bem, eu disse. E era verdade. Não da forma eufórica que eu poderia imaginar. Não com a sensação de triunfo que às vezes aparece em filmes nesses momentos. Era um bem mais fundo, mais tranquilo. A sensação de que o chão estava firme embaixo dos meus pés depois de muito tempo. Naquela tarde, Rodrigo tentou me ligar 4 vezes. Não atendi. Às 18 horas, mandou uma mensagem. Camila, precisa ser assim? A mãe não ia querer isso. Guardei o celular na gaveta e fui fazer jantar. Mas o que eu ainda não sabia, e que descobriria nas semanas seguintes, era que o testamento era apenas a superfície. Debaixo dele havia algo que minha mãe, com toda a sua sabedoria silenciosa, talvez não tivesse previsto completamente. Algo que Vanessa havia construído com muito mais cuidado do que qualquer um imaginava. A notícia se espalhou dentro da família naquele mesmo dia. Não sei como. Talvez o advogado deles tenha ligado para alguém. Talvez Rodrigo tenha contado. Mas quando a minha prima Luana me ligou às 21 horas, ela já sabia de tudo. Camila, todo mundo está ligando um para o outro. A tia Marisa ficou brava com você.
Não me surpreende. Ela disse que você está sendo gananciosa. Estou recuperando o que minha mãe deixou para mim legalmente. Silêncio. Depois, e a tia Beatriz está do seu lado completamente. Ela disse para as outras que qualquer um que reclamar vai ter que explicar onde estava quando você estava sendo excluída dos processos da padaria. Sorri apesar de mim mesma, minha tia Beatriz, 63 anos de caráter inabalável. Nos dias seguintes, as reações se dividiram com a clareza que episódios de herança sempre trazem. De um lado, os que ficaram com Rodrigo por comodidade ou pela lógica do mais velho tem mais direito. Do outro, os poucos que haviam visto o que acontecia e ficado em silêncio por tanto tempo quanto eu. Meu primo Henrique me mandou mensagem dizendo que sempre soube que havia algo errado. Minha colega de escola, Fernanda, prima por parte de pai, me ligou só para dizer "boa, Camila" e desligar. Pequenos sinais de que eu não estava sozinha da forma que às vezes me parecia. Rodrigo tentou reverter a suspensão da transferência do veículo. O pedido foi indeferido. Tentou contestar formalmente o testamento, alegando que as testemunhas tinham interesse na disputa. Mas tia Beatriz é aposentada sem nenhuma participação no patrimônio. As outras duas testemunhas eram vizinhas de longa data da minha mãe, totalmente alheias à questão. A contestação não foi adiante. A Vanessa sumiu das redes sociais por uma semana. O perfil da padaria, que ela atualizava quase diariamente, ficou sem posts. Quando voltou, as postagens eram diferentes, mais cuidadosas, sem mencionar nada de família, apenas produtos e promoções. Eu notei a mudança. O Dr. Marcos também notou. A perícia contábil levou 3 semanas. O perito era um contador judicial com quase 20 anos de experiência em processos de inventário e partilha. Quando o doutor Marcos me ligou com o resultado preliminar, eu estava no trabalho, num intervalo, tomando café no corredor. "Camila, preciso que você venha ao escritório. Hoje, se possível." Fui no final da tarde. Dr. Marcos estava com o relatório preliminar do perito aberto na mesa. Priscila estava sentada ao canto, fazendo anotações. O clima era diferente das outras reuniões. Mais tenso, mais cuidadoso. O perito encontrou discrepâncias contábeis no valor de 187 mil reais ao longo dos últimos 10 meses, começou ele. O que isso significa na prática é que há valores que entraram nas contas da padaria, mas não foram registrados no livro caixa, e há saídas que foram registradas como despesas operacionais sem documentação comprobatória adequada. 187 mil reais. Dei um tempo para esse número se assentar. Isso é desvio? Perguntei. O perito não usa essa palavra ainda. É técnico. Vai cautelosamente, mas chama de irregularidades que demandam esclarecimento, o que na linguagem do direito sucessório significa que esses valores deveriam ter sido declarados como parte do espólio e divididos no inventário. Quem assinou as movimentações? Principalmente Vanessa. Ela foi adicionada como signatária da conta empresarial 8 meses antes da morte do seu pai. Fechei os olhos por um segundo. 8 meses antes da morte do meu pai. Antes de se tornar cunhada formalmente há tanto tempo, antes de minha mãe morrer, antes de qualquer coisa, Vanessa já havia se inserido nas contas do negócio. Ela planejou desde o começo, disse em voz alta, sem querer. Essa é uma conclusão que o processo vai determinar, disse Dr. Marcos com cuidado. O que posso dizer é que a sequência temporal é sugestiva. Pensei em Rodrigo, no quanto ele sabia ou não sabia. E me ocorreu algo que nunca havia considerado seriamente. E se ele fosse menos cúmplice e mais vítima? Não de forma que o eximia de responsabilidade. Ele tinha deixado acontecer, tinha me banido do churrasco, tinha assinado documentos sem me avisar. Mas havia uma diferença entre quem planeja e quem é usado. Guardei essa reflexão para depois. Havia mais coisa para entender primeiro. O perito havia encontrado, além das irregularidades financeiras, algo que ninguém esperava. Uma conta bancária aberta em nome da padaria, registrada como filial, que na verdade não existia como filial. Era uma conta paralela, onde parte do faturamento era depositada antes de ser transferida. A conta tinha 2 titulares, Vanessa e um CPF, que o perito identificou como sendo de irmão de Vanessa, um homem chamado Fábio, que morava em outro estado e não tinha nenhuma relação com o negócio. E quando soube disso, liguei para minha tia Beatriz. "Tia, você sabia que Vanessa tem um irmão?" "Sabia", ela mencionou uma vez. "Por quê?" "Porque o nome dele está numa conta bancária associada à padaria da nossa família."
Silêncio. Depois, a voz da minha tia baixa e precisa. Sua mãe tinha uma expressão para isso. Ela dizia: quando você vê o rabo, o leão já estava lá faz tempo. A segunda audiência foi marcada para 3 semanas depois, mas a segunda reviravolta não aconteceu nela. Aconteceu numa tarde de sábado, quando eu estava em casa, relendo documentos, e meu telefone tocou com um número que eu não reconhecia. Atendi. Oi, você é a Camila? Irmã do Rodrigo? Sobrenome? Sou. Quem fala? Meu nome é Carla. Eu trabalhei na padaria do seu pai por 6 anos. Fui demitida em agosto, logo depois que a Vanessa assumiu completamente a gestão. A voz era firme, mas cautelosa, como alguém que ensaiou o que ia dizer. Eu preciso te contar uma coisa que eu vi. Carla tinha 41 anos, havia sido balconista sênior e depois gerente de turno na padaria por quase toda a vida adulta. Conhecia meu pai desde que tinha 18 anos. Quando Vanessa foi assumindo mais espaço, as coisas mudaram. O clima, os processos, as regras. E Carla, que conhecia os números da padaria como a palma da mão, começou a notar coisas. Tinha um caderninho, ela me contou. Por telefone primeiro e depois pessoalmente no café do bairro dela. Seu pai tinha o hábito de anotar o faturamento diário à mão, mesmo tendo o sistema. Era o jeito dele de confirmar. Eu continuei fazendo isso depois que ele morreu, por hábito, sem contar para ninguém. Comparava o caderninho com o sistema toda semana. Ela colocou o caderninho sobre a mesa do café. 3 meses de anotações, com marcações à caneta vermelha em vários dias. Os dias marcados são os dias onde o que eu anotei à mão não bate com o que entrou no sistema. A diferença somada nesses 3 meses é de R$23 mil. R$23 mil em 3 meses. Em 10 meses, extrapolando a proporção, chegava perto do que o perito havia encontrado. Por que você demorou para me contar? Perguntei sem julgamento, genuinamente curiosa. Ela me olhou, porque eu ainda estava com medo e porque eu achei que não era da minha conta. Mas aí uma amiga minha que acompanha seu processo me disse que você estava lutando sozinha e eu... Ela parou. Seu pai foi um homem bom. Tratou todos os funcionários com respeito por 30 anos e eu não consigo deixar o legado dele ser roubado enquanto eu fico em silêncio. Entreguei o caderninho ao Dr. Marcos na segunda-feira. Ele ficou quieto por um bom tempo, folheando as páginas. Isso corrobora o relatório pericial de uma forma muito específica. Disse finalmente. Carla é uma testemunha com alta credibilidade, sem interesse direto na herança, com conhecimento técnico do negócio, com registro contemporâneo dos eventos. Na semana seguinte, Rodrigo me ligou novamente. Desta vez atendi. Camila. Sua voz estava diferente. Não era mais o irmão confiante do grupo de WhatsApp. Era alguém que havia dormido mal por muitas noites seguidas. Eu preciso te contar uma coisa. Estou ouvindo. Pausa longa. Eu não sabia de tudo, sobre as contas. Eu sabia que a Vanessa estava gerenciando, mas eu não sabia dos números específicos. Ela me mostrava relatórios que... Ele parou. Eu sei como isso soa. Soa como alguém que não quis saber. Silêncio. Eu precisava de você no processo desde o começo, Rodrigo. Você me excluiu. Eu sei... Ele respirou fundo. Eu sei. Eu me deixei levar. Pausa. Ela está falando em se separar. Aquela informação chegou como algo que eu não esperava sentir. Não satisfação, não alívio, mas uma tristeza surda e complexa. Porque Rodrigo, apesar de tudo, era meu irmão. E porque assistir alguém ser manipulado por quem ama, mesmo que esse alguém tenha te machucado no processo, não é uma coisa simples de sentir. O que você vai fazer? Perguntei. Não sei ainda. Pausa. Mas vou cooperar com a perícia. Vou juntar o que eu tiver de acesso e passar para o seu advogado. Depois que desliguei, fiquei sentada no sofá por um tempo que não sei dizer quanto foi, pensando na minha mãe, na carta que ela havia escrito. Ela tinha visto tudo isso vindo. Hoje, 7 meses depois da audiência inicial, a situação está assim. O inventário foi homologado com base no testamento da minha mãe. Recebi minha parte, 35% do patrimônio total. Em termos práticos, isso significou 437 mil entre a avaliação da casa, que foi vendida de comum acordo com os valores divididos conforme o testamento, e minha participação na padaria. A padaria não foi vendida. Com a cooperação de Rodrigo, que formalizou uma nova estrutura de gestão, contratamos um administrador externo por um período de transição e recontratamos alguns dos funcionários antigos, incluindo Carla, que voltou como gerente. O nome voltou a ser Padaria do Seu Paulo. Isso não foi exigência minha, foi decisão de Rodrigo. Vanessa foi indiciada pela polícia por apropriação indébita e fraude contábil. O processo ainda está em andamento. Essas coisas levam tempo no Brasil e eu aprendi a ter paciência com o sistema judicial.
mas o indiciamento está lá, com o nome dela, documentado. A conta paralela com o CPF do irmão foi bloqueada. O advogado dela alega que foi um erro de administração, não intenção fraudulenta. A perícia diz o contrário. Eles se separaram. Rodrigo me ligou numa noite de fevereiro para me contar. Disse que estava bem, que estava morando no apartamento que tinha antes de casar, que estava em terapia, que sentia muito, não por uma coisa específica, sentia muito por tudo, por um acumulado que eu acho que ele ainda está tentando nomear. Eu disse que estava bem também, e era verdade, mas de uma forma complicada, da forma que só as verdades reais são. A tia Marisa, que tinha me chamado de gananciosa no começo de tudo, me ligou em março para pedir desculpas. Não foi uma ligação fácil para nenhuma das duas, mas foi uma ligação honesta. Eu a recebi com a mesma calma que aprendi a ter ao longo desse processo. Não como superioridade, mas como a capacidade de não precisar mais de nada dessa pessoa além do que ela me devia, que era um reconhecimento do que tinha acontecido. Eu seria uma mentirosa se dissesse que saí dessa experiência apenas fortalecida. Saí também mais cautelosa, mais triste em alguns aspectos, com uma compreensão da falibilidade humana que me faz dormir mais difícil em certas noites. Aprendi que família não é um conceito automático de proteção. É algo que precisa ser construído e mantido ativamente, e que quando uma pessoa naquele grupo decide que seus interesses individuais valem mais do que a dignidade de outra pessoa, o grupo para de ser família e vira outra coisa. Aprendi também sobre mim. Aprendi que eu adiei coisas importantes porque o confronto me assustava mais do que a injustiça. Que eu deixei me humilhar em almoços e velórios e reuniões porque a alternativa, brigar, cobrar, exigir, me parecia agressiva, egoísta, pouco elegante. E essa é uma armadilha que afeta mais mulheres do que qualquer um quer admitir. A ideia de que exigir o que é seu de direito é ser difícil. Minha mãe não era assim. Ela era silenciosa, mas não era passiva. Ela foi a um advogado sozinha. Ela reuniu testemunhas. Ela escreveu uma carta detalhando o que havia visto. Ela fez tudo isso enquanto estava doente, enquanto sabia que não duraria muito, enquanto meu irmão e minha cunhada circulavam pela casa acreditando que tinham a situação controlada. Minha mãe foi a pessoa mais estratégica que eu já conheci, e eu só entendi isso depois que ela foi embora. Estabeleci limites novos. Com Rodrigo, tenho uma relação que eu descreveria como civil e em reconstrução. Encontramos na padaria quando necessário, conversamos sobre questões práticas, existe um cuidado mútuo que é real, mas ainda está aprendendo a se expressar depois de tanto dano. Não fingimos que está tudo bem, mas também não fingimos que não existe nada a recuperar. Com os familiares que ficaram do lado de Vanessa durante o processo sem questionar, mantenho distância. Não com rancor. Descobri que rancor é caro demais, ocupa espaço que eu prefiro usar para outras coisas. Mas com clareza, quem ficou quieto quando eu estava sendo apagada, ficou quieto por escolha. E isso me diz algo sobre quem são essas pessoas. Com minha tia Beatriz, com Luana, com Carla, com o doutor, Marcos e com Juliana, minha amiga de anos que ficou no telefone comigo às 2 da manhã mais de uma vez durante todo esse processo. Com essas pessoas, tenho gratidão que não sei como colocar em palavras adequadas. Só sei que existir do lado de gente assim faz a vida parecer mais habitável. Há uma coisa que eu penso bastante, agora que o pó baixou. Minha mãe não me deixou um testamento para me fazer vencer sobre Rodrigo. Ela me deixou um testamento porque queria que eu ficasse, porque ela sabia que sem aquele papel eu seria apagada. Não de forma violenta, mas de forma sistemática e gradual, a maneira mais eficaz de apagar alguém, aos poucos, sem que ninguém perceba, até que a pessoa já não esteja mais lá para contar. E acho que é isso que eu quero deixar aqui. Para quem está ouvindo e reconhece alguma coisa nessa história. Ser apagado devagar é tão real quanto ser empurrado de uma vez. A diferença é que no primeiro caso, você às vezes convence a si mesmo de que está exagerando, que é sensível demais, que é paranoia, que as pessoas têm suas razões. Não. Se você está sendo excluído de decisões que te dizem respeito, se sua presença é tratada como inconveniência, se as suas perguntas sobre o que é seu recebem respostas evasivas e olhares de julgamento, você não está exagerando. Documenta, pergunta, busca ajuda de quem entende do assunto. Não porque você seja desconfiado ou porque queira guerra, mas porque cuidar do que é seu é um ato de respeito a si mesmo.
E sobre família, sobre essa palavra que carregamos como se fosse uma obrigação sagrada, acima de qualquer coisa. Família é quem te trata com dignidade. Pode ser quem nasceu com você, pode ser quem você escolheu, pode ser uma tia que assina como testemunha de um testamento às escondidas para proteger a sobrinha. O sangue não é o critério, o tratamento é. E meu irmão e eu ainda estamos descobrindo se temos uma relação para recuperar. Não sei como vai terminar, mas sei que seja lá como for, vai ser honesto. E isso, depois de tudo que aconteceu, parece muito. Às vezes penso na mensagem que ele mandou naquele grupo. É melhor você não aparecer mesmo, Cami. E penso em como eu não discuti, não respondi, não chorei no grupo. Fui até o telefone e liguei pro advogado que eu vinha evitando. E às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer com uma humilhação é deixá-la ser o último empurrão que faltava para você fazer o que deveria ter feito antes. Silêncio não é derrota quando você está planejando. E planejar não é vingança quando o que você quer, no fundo, é simplesmente o que é seu. Você chegou até o final dessa história. E se você ficou, é porque alguma parte dela tocou em algo que você já sentiu ou está sentindo agora. Talvez seja a sensação de ser tratada como menos importante dentro da própria família. Talvez seja a raiva surdinha de ver seus direitos sendo ignorados por quem deveria te respeitar. Talvez seja o reconhecimento de que, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é ficar quieta e ligar para o advogado. Cada situação é diferente. Eu não estou dizendo que a minha resposta é a certa para todo mundo. Estou dizendo que guardar provas, buscar orientação profissional e não assinar nada sem entender o que está assinando salvou o que a minha mãe trabalhou a vida toda para me deixar. E se você está passando por algo parecido, saiba, você tem mais recursos do que pensa, e pedir ajuda especializada não é fraqueza, é estratégia. Se essa história foi importante para você, deixa o like agora. Cada like diz para o algoritmo que histórias reais de mulheres que não aceitaram ser apagadas merecem ser vistas. E se você quer acompanhar mais relatos como esse, histórias de quem não ficou em silêncio quando deveria ter ficado, e ficou em silêncio quando deveria ter agido, e aprendeu a diferença, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não perco nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo. Você teria ligado para o advogado ou teria respondido no grupo? E se você já passou por uma situação de herança complicada ou foi tratada como invisível dentro da própria família, conta. Às vezes, só de escrever já é um primeiro passo. E às vezes, ler que alguém passou pelo mesmo é o que dá força para dar o próximo. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que exigir o que é seu não é ser difícil, é ser honesta. No próximo vídeo, vou contar a história de uma mulher que descobriu, 30 anos depois, que o nome dela havia sido retirado de um documento importantíssimo. E o que ela fez com essa descoberta. Você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo relato.